Sejam bem-vindos ao Direita Nova York. Hoje vamos contar a história de como o Brasil foi tomado de assalto. Não por ladrões comuns, mas por aqueles que deveriam defender a Constituição. Vamos falar do STF, que virou partido político da perseguição contra a direita, das narrativas da esquerda e desse desgoverno Lula, que de novo nos envergonha no mundo inteiro. Prepare-se, porque aqui não tem censura, não tem narrativa, só os fatos com aquele toque ácido do nosso Xandinho. E o cérebro, aquela análise afiada do nosso querido Adriano. É aquilo, minha gente, o Supremo Tribunal Federal possui diversas atribuições, sendo a principal delas a guarda da Constituição Federal. Além disso, compete ao STF julgar casos envolvendo entes federados, políticos e administrativos. E suas decisões têm caráter final e devem ser respeitadas por todos. O STF também atua como um tribunal da federação, apreciando ações que visam a intervenção em estados. Julga infrações penais comuns praticadas por certas autoridades. Por exemplo, presidente da República, vice-presidente, membros do Congresso Nacional e crimes de responsabilidade de ministros de Estado, comandante das Forças Armadas, entre outros. É isso aí, galera, estamos aqui com o Adriano, nosso querido aqui. Ele já não é mais convidado porque ele faz parte aqui do Direita Nova York, né? Já faz parte há muito tempo, não é? Desde a primeira vez que ele veio aqui como convidado, não foi, o Xandinho? Bom, enfim, o Bolsonaro, Adriano, ele assumiu em 2019 com uma missão quase que impossível, né? De reorganizar um país quebrado, né? Por 16 anos de quebrado de PT, né? Com aquela corrupção nas estatais, aquele congresso hostil, mas quem se destacou mesmo, né, com o verdadeiro opositor do governo não foi o PT, nem o PSOL, foi o STF, não foi, Adriano? Boa noite, Rafael, fico honrado com suas palavras aí, de fato eu vim aqui para fazer uma participação e acabou virando aí uma série, né? Exato. Estamos aí, graças a Deus, falando desse assunto que é um assunto importante, com aquele tom de humor, né? A gente não pode deixar, nós somos brasileiros e o brasileiro não desiste nunca e sempre tem aquele bom humor diante das dificuldades. E realmente a introdução que você fez aí sobre o STF é muito importante, que muitas pessoas estão aí com ódio do STF, estão aí, muitos nem sabiam que existia STF, né? Quer dizer, aliás, depois de 2019, quando o Bolsonaro assumiu, as pessoas começaram a saber quem eram os ministros do STF, STJ. Antigamente sabiam o nome dos jogadores de futebol. Exato. E dos times de futebol. Até quem estava no banco, né? Hoje em dia ninguém sabe. Sabiam tudo. Hoje, se você perguntar quem está jogando na seleção brasileira, ninguém sabe. Mas se você perguntar quem é o Alexandre de Moraes, eles sabem. Ah, isso daí não há dúvida. Se perguntar dúvida, quem né? é o Fux, eles sabem. Porque houve um interesse maior por parte da opinião pública com relação a as instituições, né? Exato. E foi o que a gente aprendeu logo quando criança, né? A gente aprendeu que existia o executivo, o judiciário e o legislativo, né? E mais nada. Mais nada. Você sabia que existia esses só três. Só sabia que tinha os três branches, né? Mas não sabia o que cada um fazia. Exatamente. Entendeu? Então, quer dizer, e hoje nós estamos aí com o tema aí mais atual do que nunca. Inclusive, vamos entrar nesse assunto, mas o assunto da semana que inclusive falamos aqui há um mês atrás. Exato. Sobre a Lei Magnitsky. Exato. Que iria atingir o Alexandre de Moraes e a família e seus aliados, que é o que aconteceu ontem. Inclusive, eu até ia dizer sobre isso, porque eu fiquei até meio pasmo pelo fato dele não ter colocado o Davi Alcolumbre, porque eu já sei que isso também é uma jogada dele não colocar o Alcolumbre pelo fato dele ser o presidente do Senado, né? Mas ele colocou o Rodrigo Pacheco, né? E eu fiquei pasmo por causa disso. Ele falou, colocou o presidente do Legislativo ali, dos deputados, mas o presidente do Senado ainda não, né? Então eles estão esperando alguma coisa
do Senado vir ali, não? Vai saber os bastidores disso. Mas o mais preocupante disso tudo, Sim. tem muita gente comemorando, gente que odeia o Alexandre de Moraes, devido às arbitrariedades que ele cometeu, certas declarações que realmente são assim um nonsense total. Então muita gente ficou com ódio, tem muita gente que está comemorando. Só que tem um porém aí. Essas sanções dão um certo receio, por enquanto está no CPF. Então são sanções individuais. Mas a impressão que dá é que os artífices aí, né, do PT, dessa esquerda radical, essa gente que vive ainda no comunismo da década de 1980, que pretende transformar o Brasil numa Venezuela, em Cuba, que é a ideologia que eles têm. Hoje eles são uns velhinhos, uns velhotes, mas eles conservam essa ideologia. O Lula tem isso aí. O Lula veio com uma... retrógrado, né? E ele veio com aquela sanha de vingança do povo brasileiro. Ele tá com esse esse ranço aí. E aí o que acontece? O medo que dá é de que eles estejam fazendo isso de propósito para que o Brasil seja isolado do resto do mundo livre. Sim, tanto é que ele não falou ainda com o Trump, né? Já fazem quanto tempo aí que rolou esse papo? Já faz o quê? Já vai fazer o quê? Uma semana? E até então ele não entrou em contradição, não falou com o Trump. E isso porque a Índia, a Indonésia, a China, a Rússia, todo mundo já foi lá correndo falar com o Trump. E ele não. Ele não. E agora a questão é a seguinte: você imagina, por exemplo, o Brasil que se faça um embargo, vamos pensar lá na frente, né? Uma situação hipotética. Porque a Magnitsky, querendo ou não, porque até agora eles só cancelaram os vistos deles, ainda não foi aplicada diretamente a Magnitsky. É só o cancelamento, né? Exato. Até agora é só o cancelamento de vistos, né? De família, de pessoas diretas, né? Ligadas à família. E aliados, né? Ou seja, os auxiliares dele também. Mas vamos dizer uma situação hipotética que o Brasil, que é a ideia deles, eu tenho quase uma certeza moral, né? Certeza moral é quando você tem certeza, mas não é uma certeza absoluta. Quer dizer, se o Brasil for isolado, for feito um embargo com relação ao Brasil, igual foi feito com Cuba, exato. Quer dizer, o Brasil vai se aliar com quem? Irã? China? É o que ele está fazendo, Venezuela? Né? Porque os pilares do comunismo já estão instalados no Brasil. No né? Foro de São Paulo. Exato, começando com o Foro de São Paulo. Mas o que eu estou dizendo é que já tem os pilares, já tem as bases já ali para o comunismo. E o que ele está esperando? É exatamente isso que você está dizendo. Ele até agora não foi falar com o Trump. Por quê? Não, ele nem vai falar. E nem vai falar. Ele estava dizendo... Ele quer mais que o Trump coloca 500%. Por quê? Ele quer o isolamento. Porque ele vai se isolar, como mas você está dizendo. O que aconteceu com Cuba, com o Kennedy. A questão não é ele, são os artífices dessa máquina toda, exato. Desse mecanismo. Então, quer dizer, não seria intencional essa provocação? Você vê que eles começaram já no início dizendo que o Trump era nazismo, que o nazismo ganhou na América, o fascismo e tal. Até aí o Trump não estava nem ligando para isso. Mas a partir do momento que ele fez aquela manifestação, aquele pronunciamento no BRICS, exato. em que ele começou a dizer que a dólar. moeda, que o dólar já era uma moeda que teria que ser substituída por outra e tal, isso já começou a tocar no assunto de interesse do Trump, no interesse dos Estados Unidos e tal, e o Trump, como presidente dos Estados Unidos, tinha que tomar atitude. Então dá a impressão... Foi o que ele falou, né? E vai continuar sendo. Dá a impressão que essa provocação tem um objetivo que é o isolamento. Só que quem mais vai sofrer com isso não é o Lula, nem os donos do partido. Porque esses vão seguir o exemplo do Maduro. Maduro está lá na Venezuela, ele vive num palácio, exato, servido por escravos, e ele viaja aí para a Rússia, né? Foi agora recentemente para a Rússia, para os países que ele tem... Foi até o Brasil, com honras militares. Brasil, né? E tal. Quer dizer, e ele vive como um nababo, né? Como uma espécie de rei de um lugar que todo mundo é escravo e todo mundo é miserável. A mesma coisa aconteceu com Fidel Castro. Fidel Castro ele foi ditador até o último dia da vida dele. Só que naquela época não tinha a tecnologia que temos hoje, não tinha redes sociais, mas infelizmente o povo ainda não acordou. O povo sabe o que está acontecendo, mas eles não estão indo atrás. Apesar que eu vi algumas pessoas aí com buzinaço, panelaço, essas coisas. Mas são manifestações isoladas, né? Exato. Quer dizer, isso... Porque a própria imprensa está macomunada com isso. Né? Mas isso tudo não é o ponto que dá mais receio, é esse isolamento. Quer dizer... muita gente comemorando, dizendo que está feliz, que o Alexandre de Moraes agora está começando a ser punido de alguma forma. Mas se o povo brasileiro não tomar consciência disso tudo, o Trump dos Estados Unidos não vai salvar o Brasil. Quer dizer, ele vai
criar sanções, pode ser que chegue até esse sentido de o Brasil se isolar, e isso não é bom. Isso não é bom para o Brasil. Não. E isso é, inclusive, para o PT, é o que eles querem. É exatamente isso que eu estava querendo dizer. Que é exatamente isso, como você está falando, que eles querem isso para se isolar e ficar que nem foi com o Kennedy na época do Fidel Castro, né? Se isolar do mundo livre. Então esse é que é o problema, né? E aí, retomando aqui o histórico, né, que a gente ia falar aqui da questão do STF, que é o que nós estamos falando. Então a gente vê que a nomeação, parece que isso tudo é meio planejado, já vem orquestrado aí quando o Alexandre de Moraes foi nomeado, né? Sim. E ele foi nomeado por quem? Por Temer, né? Pelo Temer. Exatamente. Inclusive, eles fazem, de vez em quando, né? Organizados aí pelo Calcinha Preta. Apertada. Calcinha Apertada. O Calcinha Preta é a banda lá. É a banda, ok. Eles faziam uma espécie de conferência, né, com todos eles, aqui em Nova York. Você lembra disso? O Xandinho lembra muito. Né? Até ele falava muito do Calcinha E, Apertada. inclusive tiveram manifestações. Ele tá rindo ali, né? Manifestações e tal, Sim. gente xingando eles de maneira assim agressiva e hostil. Exato. Vampirão. O Temer, né? Enfim. O Temer que nomeou o Alexandre de Moraes. O Temer colocou o Alexandre de Moraes, que é uma pessoa que tem o pé lá no PSDB. Exato. Do Alckmin, né? Que era o vice, né, da Dilma, né? O Temer. O Temer era o vice da Dilma, teve as pedaladas, né? E agora é o Alckmin lá junto com os terroristas. Inclusive o Alckmin, ele falou, né? Ele disse, né? A gente já mencionou isso aqui. Diversas que ele vezes. falou assim... o criminoso quer voltar à cena do crime. E voltaram. E ele agora é o vice do criminoso. Exatamente. Que foi descondenado. Né? Descondenado. Que é aquela velha coisa, né? Não, o julgamento dele não é válido, porque foi feito em Curitiba. Então, quer dizer, tira todo o mérito de todas as instâncias, o processo que ele sofreu. Como não é, agora não vale porque tem que ser julgado em outro estado. Isso foi, eu acredito que foi em 2016 que ele foi nomeado? Que ele foi nomeado, pelo fato de... Ele era secretário da Segurança Pública de São Paulo. Secretário da Segurança Pública de Aí São Paulo. teve um hacker, pegou umas fotos da mulher da Michelle. Michelle não, da Marcela. A Marcela, a mulher do Temer. Sim. A Michelle é do Bodé. É que as duas são tão bonitas, né? Então, e começa com a Marcela, e começa com M. E a Marcela tinha umas fotos aí meio intrigantes aí que... Como que começou isso, né? Quem que pegou isso? Quem que tinha essas... Você não sabe? Não sabe? Ele ele tava com... Não, aliás, nem sei quem é essa senhora. A Marcela era a primeira dama. Ela chegou a aparecer no noticiário? As fotos. Você chegou. Você chegou a ver as fotos? Só os hackers. Eu não vi nada. Não, o que aconteceu? Acho que foi assim, não foi, Xandinha? Ela perdeu o celular, os hackers pegaram as fotos dela, só que quem que era o secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo? O Alexandre. Era o Alexandre de Moraes. Ele que conseguiu fazer esse negócio todo e por essa chantagem ele entrou ao cargo máximo ao STF. Essa é a esposa do Vampiro. Temer, do Vampirão. Que foi vice, Marcela. Que era vice, então... Que era vice da Dilma. Da Dilma. Exato. Que, aliás, é uma coisa que falam, né, nos bastidores aí, que o plano das tesouras, né, que era o PSDB, PMDB, PT, aí o Lula assumiu, eles... não deixou... Agora é sua vez, conta. Agora é sua vez, aí ele tomou conta, ficou segundo mandato. Ficou terceiro e no quarto... Aí entra a Dilma, né? Aí falou, bom, agora é nossa vez. Aí teve a famosa campanha lá da Dilma, Aécio. E eu me lembro que tinha gente de direita, né, pseudo-direita, torcendo assim pelo Aécio. E o Aécio é um elemento... Centrão esquerdista, né? Esquerda total. E aí, só que não deixaram o Aécio subir no parquinho. Aí eles falaram, não, isso não vai ficar assim não. Aí suscitaram a Operação Lava Jato, né? Que, aliás, o Sérgio Moro, que foi muito prestigiado na época, como sendo até hoje, por um super-herói da justiça. Exato. E tal, era um elemento ligado ao PSDB. Né? Mas muitos... E o Alexandre de Moraes... Também era. PSDB. Do PSDB. Então, quer dizer, essa política brasileira... Eu não estou dizendo que eles são ligados, nem que são... Não estou dizendo nada disso. Mas é um negócio interessante para a gente pensar... Mas se você vê na lógica... Mas se vê na lógica, tá tudo ligado, e né? nenhum deles é de direita. Né? Não, nunca foram. E aí o que acontece? Aí fizeram
iam fazer a eleição, né? Quando o Temer teve as pedaladas fiscais e tal. Sim. Houve o impeachment da Dilma, que eles chamaram de golpe. Né? A Dilma Não, sofreu. é sempre assim, né? É sempre golpe. É o golpe. Que o, Tudo é como é golpe. que é? O Michel Temer foi golpista. Aham, Né? Lembra? é. Golpista, não sei o quê, nem a prazo nem a vista. Aí ele Tá. entrou pra presidência e o nosso querido, nosso querido não, né? Alexandre de Moraes, tá aí Ele foi indicado ver para o disso. STF. Exatamente. E- Pelo Temer. E ele é o que? Um advogado, né? Ele era advogado, ele nem juiz né? Ele foi Que só advogado. Que é interessante esses membros do STF. Nenhum deles é advogado, acho que só o Fux e Não, o Fachin é advogado. Não, Fachin não, o Fux. Zanin. O O Zanin era advogado do Lula. São todos advogados. Não, são todos advogados, mas É. nenhum era jurista, nenhum era juiz. É, Juiz de carreira, né? Quem juiz de fez? carreira. É só o Fux. Yeah. E nenhum deles mais, né? E todos eles indicados ou pelo Lula ou pela Dilma. Com exceção Tudo pela esquerda. O Fernando Henrique Cardoso também, que foi o Gilmar. o Fernando Henrique. Ou seja, então não tem como sair muito fora dessa ideologia, né? Exato. De esquerda, centro-esquerda. Então tudo isso já vem há muito tempo. Só que as pessoas, tem muita gente que está acordando agora. Então aí começa o desespero, né? Quer dizer, como é que isso aconteceu? É, as redes sociais, né? Trazendo aí. Por isso que a intenção do controle das redes sociais. O exatamente. negócio dos Estados Unidos começou a colocar olho nele, foi quando ele começou a multar, a restringir cidadãos americanos que tinham plataformas sediadas nos Estados Unidos, Em em solo americano, que isso aí interfere. Exatamente como temos aqui. Exatamente, nós Que estamos falando Estamos falando aqui do solo americano. do solo americano. Então, portanto, não pode haver nenhum tipo de interferência nem restrição que nós estamos falando, porque estamos usando a Constituição americana, que é a liberdade de expressão, Sim. o freedom of speech. E o freedom of press, né? Que é a Exatamente. liberdade de imprensa também, né? Então, Porque querendo ou não, somos imprensa, né? com certeza. Qualquer Isso- um nos Estados Unidos é imprensa. Você pode falar o que você pode quiser. pegar o seu telefone, sair aí, fazer Filmar o e noticiário, fazer, o que você quiser. Você não precisa fazer jornalismo por tantos anos. Ter o Qualquer DRT um pode e ser. controle total, né, que é o que acontece no Exatamente. Brasil. Sim, mas a gente está vindo de lá para cá. Sim, e... mas para não haver confusão Sim. de dizer que os Estados Unidos está sancionando o Xandão porque ele interferiu na indicação do Bolsonaro, porque isso tudo é culpa do Bolsonaro, porque o Trump está fazendo esse tipo de sanção e de sanções e por causa do Bolsonaro, não é. Não, é porque ele está Entendeu? indo contra as Ele liberdades. simpatiza com o Bolsonaro. Inclusive, Sim. ele falou assim, o Bolsonaro não é meu Ele amigo. Não é meu amigo, exatamente. O Bolsonaro é uma pessoa honesta. que eu tive contato, negociei com ele e ele é tough na negociação. Exatamente. E ele falou, eu já conheci muitos reis, rainhas, presidentes, primeiros ministros e eu sei quando uma pessoa é boa ou não. E ele é uma pessoa honesta. E depois outra, ele no parecer, no que o Trump disse, ele vê que o Bolsonaro está sendo perseguido e injustiçado. Exatamente. Como ele foi. Exatamente Isso igual. é uma outra história. Exatamente. Mas o histórico aqui do Xandão, quando ele começa, inclusive você vê que ele se sobrepõe, inclusive aos outros ministros do STF. Você vê que ele é abusado. Você vê que os ministros estão falando, ele pega e não, sou eu aqui que comando. Aham. Então o que acontece? Isso tudo tem esse histórico. Então o que a gente está recapitulando aqui? É de como isso Isso foi vindo gradativamente Exatamente. e chegamos no ponto que estamos. Exatamente. E de lá para cá, né, vimos o STF legislando e governando, invadindo, né? Atribuições do Executivo. E do Legislativo, né? Porque a própria anistia, né, foi aprovada por mais de 300 deputados e ele com uma canetada falou, não, é só o Ramagem que vai ficar até o fim de 2026, né? Porque ela já foi aprovada no Legislativo, mas ele deu a canetada e falou que não. Né? Então é por essas e outras, né, que ele está indo à frente. Toda a MP, todo projeto, tudo de importante que tinha o governo da direita, né, na época do governo, era derrubado. Entendeu? Então, tipo assim, não é um caso... Não, inclusive a gente tinha uns artífices do PSOL que aparecia alguma coisa, esses caras passavam... Porque eles são assim, né? Eles não governam, não deixam ninguém governar.
E aí eles já chegavam e já acionavam o STF. Exato. Então o STF começou a ser uma espécie de Legislador. legislador. É. E mesmo assim, né, Adriano? O que Então, aconteceu? Assim, Bolsonaro entregou o país com superávit dentro de uma pandemia. Exato. Inclusive, a interferência deles na pandemia era uma coisa absurda, né? Exato. Lá no interior, sei lá, de Cabo Bró do Norte, não sei da onde, Prendendo as o pessoas. STF mandava prender uma menina que estava lá na rua correndo Sem na máscara. praça. Exato. Então, quer dizer, usaram assim de uma arbitrariedade, de uma força física, inclusive, de aterrorizar as pessoas. Exatamente, né? De tolher a liberdade. Porque, na realidade, o nosso objetivo aqui com o Direito a Nova York é exatamente defender as liberdades. Inclusive a liberdade de você ser um esquerdista. Exato. Né? E você falar o que você quiser falar. Pode falar o que você quiser. Mas eles não veem as coisas dessa forma. Se você não está alinhado com eles, você é contra o Estado Democrático de Direito. Exato. Que passa a ser um eufemismo, né? A palavra democracia está muito conspurcada hoje em dia. E todos eles utilizam a democracia, né? Inclusive os Estados Unidos e a Constituição americana usam a palavra república, né? Eles não usam muito democracia, eles usam república. E a gente vai até entrar no caso do INSS, né? Porque começou isso lá em 2019, né? Com a MP 871. E foi em 2019, que era com que o INSS tivesse tipo um pente fino, né? Fizeram um pente fino no INSS Fizeram. e cortou bilhões em fraudes. Exatamente. Ou seja, essa fraude já existia. E agora com essa... Já desde 2006, né? Já foi comprovado que desde 2006 já tinha essas Ou seja, essa fraudes. falácia de que como é que é os direitos, como é que é os benefícios sociais e aposentadoria e tal. Isso aí na realidade é um artifício que eles usam para tirar dinheiro mais ou menos assim, ó, eu te dou $1, mas eu pego 5 para mim. Quer dizer, mas, é muita a corrupção infiltrada e generalizada. Mas é isso que eles fazem. Eles falam, né, que tiramos milhões da pobreza. Realmente, eles tiraram milhões de dinheiro dos pobres, né? Exatamente. E colocaram no bolso deles, né? É. E o Bolsonaro naquela época lá enxugando fraude e o STF defendendo os direitos dos fraudadores. Exatamente. Entendeu? Então e tá já em 90 bilhões, né? E você lembra quando o Congresso, com o apoio da esquerda, começou a derrubar essa MP 871, que era a MP aí que fazia o pente fino, né? E eles com aquela narrativa, né, que ia prejudicar os trabalhadores rurais e tal, eles sempre colocando que vai prejudicar, que eles não sabem mexer com papéis, vai ficar uma coisa tão burocrática, aí conseguiram fazer essa derrubada, agora, né? Aliás, agora, por isso que a gente pode ir e voltar no tempo, porque as coisas se repetem. Exato. Você vê agora com esse escândalo que teve agora recente aí, que é 3 meses, o escândalo do INSS. Então, é disso que estamos falando, da MP 871. Não, sim, mas o que acontece? As pessoas que estavam sendo descontadas indevidamente, nem sabiam que estavam. Exato. Para reaver o dinheiro, ele tem que entrar num aplicativo. Muitos desses velhinhos, com todo o respeito, não tem aplicativo, não sabe mexer nisso. Entendeu? E eles estão utilizando disso, do que eles falavam que ia ser ruim para eles, né? Por pessoas rurais. Então, ou seja, eles são como é que eu vou dizer? É aquela história, né? A hipocrisia é a arte de exigir dos outros aquilo que não se pratica. Exato. Então eles falam de defender o pobre, de proteger o aposentado e criam sindicatos e tal, mas isso é tudo de benefício próprio. Então a gente vê que, claro que tem muito esquerdista ideológico, ele tem a ideologia do comunismo mesmo, o marxismo e tal, mas eu vou dizer para você que 70% dos que estão nisso aí são picaretas, ladrões mesmo, porque o negócio deles é roubar. Mas esse negócio, essas narrativas dele, era exatamente que era para manter aquela mamata do esquema deles dentro do INSS. Exatamente. Entendeu? E junto com tudo isso que nós estamos falando do STF, é que eles fazem vista grossa para isso, mas ao mesmo tempo usam o aparelho judiciário, né, para poder perseguir e usar rigores da lei, são legalistas, né? Em alguns sentidos eles são legalistas, que eles usam a lei até a última instância. Usa o dinheiro do povo para tudo, para seu perseguir próprio opositores. benefício. Exatamente, né? E o pente fino aí, né, Adriano, do O INSS. pente fino foi histórico Foi. Mas a esquerda não podia permitir que o Bolsonaro mostrasse o Brasil, né, que podia ter dado certo sem corrupção. Porque não tinha, né? Então aí eles criaram essa máquina de narrativas e apoiada pelo STF, né? Exatamente. Porque naquela época sumiu um pouco, né, a corrupção. Não se falava mais em corrupção. E agora
Não, agora isso Agora você só vê corrupção. Só Corrupção no MEC, né, na educação, que acho que são 4,3 bilhões já, 4,6, alguma coisa assim. Os 90 bilhões aí do INSS, que eles querem colocar a culpa no governo, que falam que é desde 2019, que já foi provado que não é. Entendeu? E é aquela fala deles, né? Aquela narrativa deles, né? De acusar o que eles fazem e falar o que eles falam. Exatamente. Então, como é que é a mesma frase? Eu já nem me recordo direito, né? Mas a esquerda é isso aí. Ela odeia um país que dá certo, né? De fato. Não, eles têm uma narrativa, eles têm um objetivo que é escravizar a população, né? Empobrecer, emburrecer e escravizar. Aí depois desses Aí depois desses 4 anos, né, que o Bolsonaro colocou as estatais no positivo, deixou 54 bilhões em caixa, né, em saldo positivo, aí começou e voltou o ladrão, voltou a cena do crime, Adriano. Junto com o Alckmin, o próprio que falou que ele ia voltar a cena do crime, né? E depois de 4 anos de boicote, a censura e o ativismo, né, judicial. Exatamente. E o Bolsonaro entregou a economia equilibradíssima, né? Com aquelas estatais lá inflando e lucrando, né, Adriano? Totalmente controlada, a inflação. Mas aí vem a eleição. O Lula é descondenado. Descondenado. Né? Mais uma vez o STF interfere a favor dele. Inclusive eu vi hoje um vídeo em que ele fala assim, não era para eu estar aqui não, na hora que ele está assinando assim. Essa eleição ele fala com alguém. Não sei se você já viu esse vídeo. Às vezes ele fala algumas coisas assim que ele pensa que não tá gravando, que nem aquele outro lá que falou do... Missão dada. Missão dada, missão cumprida. Você viu o tapão que ele dá assim? Tá gravando. Enfim, aí como é que é, um ativista, um simpatizante da esquerda vai dizer que isso tudo é fake news, que tudo isso E é engraçado, né, como eles falam. Você só pesquisar lá, tá lá. Tá lá. Não. E mesmo assim eles falam que é fake news, que é inteligência artificial. Não é, Adriano? Nem existia inteligência artificial direito nessa época. Agora tá. Você tá. já viu os vídeos que estão fazendo do Xandão? Até o nosso amigo. O nosso amigo fez alguns aí que eu falei, não faz isso não. O Xandinho? Não faz isso não. O Xandinho tá tinindo aí na inteligência artificial. Feio, não faz isso não. Então é isso mesmo, né, Adriano? O Brasil saiu daquele superávit para o caos em meses, né? Não que os vídeos do Xandinho não sejam verdadeiros. Exato. Mas é o tom, né? E a inteligência artificial. Eu sou mais o mundo real, né? Eu também. Eu prefiro a realidade. Com certeza, né? Mas o Xandinho ele já é mais dotado de engenho e arte, né? Então ele sempre tem uma... É o nosso produtor, né, cara? É o cara que tá aí atrás. E hoje ele tá quieto, não tá falando nada. Tá quietinho, tá rindo. Tá só rindo. Hoje ele só ri. Nosso amigo saciseiro. Não, ele é contra os sacizeiros. Ele é contra os sacizeiros. O saciseiro de faculdade, né? Sabe da tudo, Federal. Sabe tudo, nunca trabalhou, mora num kitnet que a mãe tá pagando. 35 anos de idade e tá lá estudando ainda. E tem aqueles, eu não quero ser aqui, alguns vão tirar pedra em mim. Aí ele termina o curso, né? Aí ele entra numa pós-graduação. De saciseiro. Aí depois termina a pós-graduação, ele vai pro mestrado. E vai estudando, quer dizer, mas trabalhar mesmo que é bom, nada. 35 anos embarbado lá e sacizando. E a mãe pagando, né? E a mãe pagando, né? Então voltou, né? Os escândalos, as corrupções voltaram, né? Não é que voltaram, sempre existiram, né? O que na realidade mas teve uma freada. O governo anterior deu foi uma segurada. Tínhamos o Paulo Guedes, né? Que é uma pessoa que tem experiência de economia. Então o país experiência não, ele é um dos Chicago Boys, né? Estudou com Milton Friedman, né? Sim, um especialista na matéria. O cara é Nobel da Economia em 1976. E isso que ele é uma pessoa ele é libertário, né? Ele não é ele não é direitista, ele é uma pessoa prática, né? Na questão da econômica, na questão da economia. Mas o que a gente vê é o seguinte, que foi dado uma freada e o Brasil, um país tão rico. Mas mesmo assim ainda tinha sim corrupção. Sim. Não vamos dizer que entrou o Bolsonaro. Tanto é que, querendo ou não, lá no Maranhão, que era o governador, era o Dino STF, o Dino. Né? Que um dos juízes, né, do coisa, o Lula conhece desde que ele era magro, né? Virou ministro do STF. Virou ministro do STF. Amigaço do comunista Lula. Inveterado. Exato. Né? E teve corrupção lá com os respiradores lá no Maranhão, que ele mesmo agora tá julgando, né? Já julgou. Ele julgou? Ele se absolveu. Se absolveu. Exatamente. Se inocentou. Se descondenou. Ou seja, isso tudo a gente vê que é uma contradição
que as pessoas, a indignação das pessoas, na realidade, hoje, é isso. Não se trata de direita e esquerda. Tem muita gente que, inclusive, tem um viés de centro-esquerda tal, que também não concorda com isso. Então, mesmo dentro da esquerda, tem várias vertentes, né? Exato. Então, as pessoas têm tendência a simplificar tudo. E assim como a pessoa que não concorda com eles ser taxada de bolsonarista. Exatamente. Então, tudo então, eles vão criando essas narrativas, e tem gente que trabalha com isso, né? A gente vê, por exemplo, influencers que ganham dinheiro. Mas também das pessoas da direita também, muitos falam assim, a pessoa é contra a direita e eles já falam, esquerdista. É comunista. É comunista, é socialista, é lulista, petista. E muitas vezes a pessoa também não é, aquele centro lá. Às vezes ele está descontente, mas ele também não. Ele não é a favor, não entende não é contra, muito também. Também não entende. Então a gente tem que. O Brasil é um país muito complexo, mas eu vou dizer que 70% dos brasileiros estão descontentes com a situação atual. E querem mudança. Agora, o problema é esse, que o STF vai criando subterfúgios, vai criando narrativas e vai cerceando a liberdade, como esse negócio, por exemplo, de controlar as redes sociais. Que a própria Janja, né? Pediu lá pro Xi Jinping. A Janja é uma pessoa desqualificada, né? Todos eles que estão ali, né? Não, mas até Janja... o próprio Alexandre de Moraes é desqualificado para estar ali naquele cargo. Aliás, a Janja ela é uma pessoa que até os próprios correligionários dela ali falam, pelo amor de Deus, não deixa ela falar, não. Porque é até bom que ela fale, porque ela revela coisas. Ela antecipa o jogo, né? Tanto é que ela, né, mandou o Elon Musk, por essas e outras que há as sanções da Janja, chamando o Elon Musk, mandando ele ir para casa da mãe Joana, entendeu? Em chamou quem que ela chamou de vira-lata mesmo? Os vira-latas foram quando falou do Trump, os jornalistas perguntando. Os vira-latas. Então ela é realmente o que você está dizendo, né? É desqualificada. Não, ela é uma peça fundamental para nós da direita, né? É uma pessoa que presta um desserviço para os esquerdistas, né? E presta um serviço, querendo ou não, para nós aqui da direita Nova York, né? Ela revela coisas. O próprio Lula também revela algumas coisas. Você não viu quando ele foi lá na Rússia, lá foi falar que ele estava não sei o quê das usinas nucleares, que ele estava ajudando, aí os caras cortaram. É verdade, né? Na hora que falou não sei o que, energia nuclear, o Putin já estava assim, ó. O tradutor, tira isso aí. Não estava que nem o Xandão. Será que ele estava querendo falar dos navios iranianos que atracaram lá no porto do Rio de Janeiro? Será e que logo naquela mesma semana sumiu lá em Resende urânio enriquecido. E aí você vê, por essas e outras que é a nossa conversa, que as sanções estão vindo aí. Não é por causa de Bolsonaro, não é por causa de Eduardo, Paulo Figueiredo, assim... Eles estão prestando um bom serviço aqui, trazendo os fatos como são. E estão articulando, estão conversando com parlamentares, eles estão fazendo. Estão articulando, estão fazendo, estão movimentando. Você imagina a gravidade desse negócio. Os Estados Unidos, há poucas semanas atrás, estava empenhado em bombardear quem? As usinas nucleares do Irã. O Irã... Com os B-12. Né? O Irã aportou aonde? No Brasil. No Brasil. Quem que apoiou isso aí? O Lula. Então, quer dizer... Não, sendo que eles tinham sanções que eles não poderiam atracar nos portos. Então, é exatamente por causa disso que também está aí as sanções. Porque eles tinham um tratado internacional que o Irã não poderia atracar em nenhum porto da América Latina. E depois uma coisa interessante, o Brasil sempre teve uma relação muito boa com os Estados Unidos. Sempre teve. Sim. E aí o que acontece? É o nosso segundo maior... depois da China, né? É o segundo maior. E da China é recente, né? Estou falando assim da história. Da história, do Brasil, sempre foi os Estados Unidos. Desde a época de Dom Pedro II. Quer dizer, o Brasil sempre teve uma relação muito boa com os Estados Unidos. Com os Estados Unidos. O Brasil. E aí o que acontece? Aí, de repente, vem o Lula. Se alinhando com ditadores, terroristas. Se alinhando com toda a espécie de ditadores terroristas, como o Hamas, o Irã, a China, Venezuela, nem se diz, o Maduro. Maduro é persona não grata em qualquer lugar do mundo livre. Exato. Né? Aí ele, best friend do... E o Lula é uma persona não grata em Israel também. Na Europa, acho que também ele já está... Sim. Já estão colocando lá que ele é uma pessoa não grata também. Não grata. E a própria Europa está querendo colocar sanções de 100% porque também
tem essas do diesel lá, dos fertilizantes lá na Rússia que ele está comprando, que também foi desautorizado isso. Ou seja, ele tá se aliando com gente que tem inimigos no mundo inteiro. Exatamente. E o Brasil, que era um país tido como neutro nesse aspecto, sempre todo mundo soube que o Brasil sempre teve problemas internos, sempre teve uma política muito complicada, esse viés ideológico aí de falsa direita e de extrema esquerda, e esse negócio todo aí. Quer dizer, o Brasil sempre teve isso. Mas agora ele está entrando num território perigoso. Muito perigoso. Que é terrorista, com pessoas de... Apesar que... E os Estados Unidos ia fazer o quê em relação a isso? Aplicar sanções. Se você é amigo do meu inimigo, você é quem? Inimigo. Isso é lógico, né? É óbvio. Né? Mas voltando, né? A gente está na época que o ladrão voltou à cena do crime, né? Aí voltaram os escândalos, né? Os escândalos do Ministério da Educação, dos Correios, né? Do INSS, né? Tudo que estava em azul, que tinha deixado em azul, agora já está no vermelho. Tem umas cenas aí. Né, Xandinho? Eu sei que não tá são quietinho, né, Xandinho? Eu sei que não são todos, mas o Correio... Você lembra da comemoração deles cantando Lula lá? E logo depois estão chorando porque a aposentadoria deles, os benefícios todos estão indo pro saco. Eu vou te ser sincero, Adriano. Eu tô com uma tendinite aqui, ó, no meu braço. Mas sabe do que é? É de tanta galera falar tanto, eu falo, fala Zueli! Ai, que dor da porra. Mas é aquilo, né, Xandinho? Do super aft ao super roubo Lula 3.0. Não é isso, Adriano? É isso ou tô errado? Agora não. A gente vamos entrar para as ditaduras, então? Não, inclusive, a gente fez aqui um podcast aqui, você lembra? Da visita do Lula à Rússia. Exato. Que a foto que aparece ele assim é só com aqueles ditadores, né? Da África, o Traoré, o outro lá do Egito. E a gente vê ele ali, ele era o único. Era ele mais um, né? Que era de um país democrático. Era o Inácio, não? O que parecia com o nosso amigo. Parecia com o Inácio. Não, esse não é, esse era ditador também. Era ditador. Nicarágua. Então, quer dizer, a gente vê esse alinhamento dele com esses ditadores não é de hoje. Então, como é que eu vou imaginar que os Estados Unidos não vai fazer nada em relação ao Brasil? É o Lula anti-América e pró-ditadura, né, Adriano? Exatamente. E o pior, Adriano, é que o Lula sempre teve um viés anti-americano, né? Não, isso daí... A esquerda brasileira sempre teve, né? Que eles todos falam eles, né? Os imperialistas. Porque é a mesma ladainha, a mesma narrativa dos cubanos, né? É a mesma narrativa cubana. Tudo a culpa do imperialismo. Do imperialismo, do capitalismo, Você né? vê, capitalismo. Eles criam uma situação insuportável no país deles, de corrupção, de fracasso, de desestímulo à livre iniciativa. Quer dizer, quem que vai querer trabalhar num país cheio de lei trabalhista, que é cheio de impostos? Quer dizer, o fulano, o que ele trabalha, 40% do governo. Quer dizer, ele tem um sócio que não se responsabiliza com nada. Se não der certo, faliu, o problema é seu. Exatamente. Mas se você ganhar, você tem que me pagar 40%. Isso é... Quer dizer, é muito fácil ser sócio disso. Você tem que trabalhar 6 meses no Brasil só para pagar imposto. 4, 6 meses. Como é que um ambiente desfavorável e hostil para quem quer produzir vai ser próspero? Não vai acontecer. Não vai. Então, o que acontece? Aí esses países fracassam e aí o culpado é quem? É o embargo americano. As sanções. As sanções. Mas agora está escancarado, né? Mas é o que eles estão tentando fazer com o Brasil atualmente, que é culpar quem? O Trump. Então, mas é isso que eu tô falando, porque ele nunca sequer tentou conversar com o Trump e vive atacando o dólar. Entendeu? E os Estados Unidos. Enquanto abraça ditaduras e os regimes, como Cuba, Venezuela, Nicarágua e até o Hamas. Sim. Isso que é o mais impressionante, né? E aí ele humilha os Estados Unidos, apoia terroristas e financia ditaduras. E diz que o dólar precisa cair. Mas esquece que o Brasil depende do mercado americano para sobreviver. Porque ele precisa de GPS, ele precisa de satélites, né? O Lula é o amigo dos amigos do crime internacional. Você viu que até a Índia, né? A Índia tem GPS, sistema de GPS próprio. A Rússia tem sistema de GPS próprio. O Brasil não tem. O Brasil usa o sistema americano. Se basta os Estados Unidos dizer que vamos desligar esse GPS aí que acabou. Que a tornozeleira não vai funcionar mais. Será? Não, eu tava vendo uns vídeos, né? Essa foi boa, cara. Não, mas não vai mesmo. Se corta ali, nenhuma tornozeleira vai funcionar. E eu tava vendo Fafá de Belém.
Eu tava vendo assim uns vídeos, assim, é a Fafá de Belém. Que tipo de vídeo você tá vendo? Exatamente, é que Meu às vezes. Deus, você tá É que, com tempo, é que os petistas me mandam tanto vídeo que acaba vindo umas, né? É. E aí ela começou a falar de tornozeleira e começou a rir no meio do show. Isso daí, ontem mesmo, né? Ele começou a rir. É sério mesmo, Xandinho. Aí ela rindo, aí ele começou. O som do seu batuque tem a cor da minha voz. Vermelho, vermelho, elástico, vermelho. E assim mesmo. Ali risada ela, é essa? Parece que a pomba gira. mas é assim que ela deu. Deus, meu Deus. Adriana é boa. Mas então, e exatamente isso. E ela rindo, e aquilo ali foi um tiro no pé dela ali, porque a galera vai cair matando em cima Mas disso ela daí. tá falando para um público dela, né, específico. Só que hoje eles esqueceram que a internet isso, trouxe para você. Exato. Eu não tenho esse tipo de amigo que manda esse tipo de vídeo, né? Porque Não, eu tenho uma porrada de gente que, infelizmente, tem pessoas de esquerda na minha família, tenho amigos de esquerda, entendeu? Converso com todos, entendeu? E sempre vou levando os fatos. Mas é aquele negócio, é a mesma narrativa deles é iguais. É a mesma. É a mesma coisa, é a mesma coisa. E depois, quando não tem mais argumentos, já começa a te xingar, já começa, sabe? Você vai estudar. Vai estudar. E eu mostro com fatos, com coisa assim, você vê textão mesmo, entendeu? Mostrando os fatos. Ele vai me falar, rachadinha, aí eu vai o textão. Não sei o que, a baleia, a vacinação, não sei o que, e vai todo o textão. E é sempre a mesma coisa, né? E hoje, né? Hoje em dia temos um Brasil dividido, com o STF que controla o executivo, né? E um presidente que governa para os amigos ditadores. E como, se não bastasse, ainda humilha nossos aliados históricos, como o nosso Adriano mesmo estava falando dos Estados Unidos, né? Aliás, uma coisa interessante, essa semana, que foi votada a questão do IOF, Sim. que foi rejeitado pelo Congresso, e o Alexandre Moraes chegou e falou, não, quem manda aqui sou eu. Então, ou seja, até de um deputado Não, foi rejeitado não, foi aceito o IOF, eles aceitaram, desculpa, tá certo. Foi rejeitado o aumento, exatamente. Sim, o aumento. O aumento. Então, o que acontece? Que era uma lei do Bolsonaro, da direita, falando que o IOF ia zerar em 2028. 27 ou 28, se eu não me engano, hein, ô Xandinho? E ele estava descendo gradativamente até chegar a 2028 e zerar por completo. E eles, vendo isso descendo, eles já quiseram aumentar, né? Dizendo que era o imposto dos ricos, né? E aí já vem com a narrativa que esse é os impostos dos ricos, mas na realidade é os MEIs, né, que vão pagar por isso. Todo mundo vai pagar. Os pobres aqui vão pagar. Os pobres aqui vão sofrer mais com isso. Exato, porque o rico, ele é sobretaxado, ele vai jogar no teu colo, ele não vai pagar por isso. Ele vai jogar no teu colo. Alguém é ele vai que pagar, manda. E é sempre a população, é sempre os pobres, né? Os pobres é o que sofrem mais. Infelizmente, é a verdade. Entendeu? E tem muitas pessoas aí que ficam aí com essas narrativas. E teve um deputado que disse assim, não, a gente não precisa estar aqui, né? Ficamos aqui a madrugada inteira votando isso. Uhum. E aí chegou o Alexandre de Moraes e dá uma canetada. Quer dizer, para que precisa de deputado, então? Exatamente. Ou seja, ele foi tirando o poder das instituições. É por essas e por outras que as sanções estão vindo, por essa ditadura do judiciário, né? Que eu já cansei de falar aqui, né? Sim. E não é só isso também, Adriano. Não é somente isso. Também, né? Do IOF e tal. Mas é por essas e outras que o Rodrigo Pacheco foi cancelado também o visto dele. Porque ele tá ali para presidir o legislativo e tá deixando todo mundo... É cúmplice. É cúmplice. Só não sei por que ainda não chegou no Columbre. Você não Davi sabe? Alcolumbre. Saber eu sei, né? Mas eu fico aí, porque ele tá no Senado. E o Senado é o único que pode fazer alguma coisa. Aliás, eu me lembro quando teve o final das eleições, né? Quando o Bolsonaro perdeu, né? Daquela maneira que até hoje é contestado. Questão das urnas, que não tem como... O código-fonte não foi revelado. Voto impresso, toda aquela história que a gente já sabe. Exato. Aí muita gente me diz, não se preocupe, porque o Congresso é todo conservador. A maioria e tal. Mas o que adianta? Não, aí você começa a olhar um monte de gente que se vende por qualquer coisa. Exatamente. Né? Quer dizer, então tudo isso é tudo muito a política do toma lá da cá. E quer dizer, essa narrativa que eles fazem todos os dias, né? E com isso, o maior prejudicado com tudo isso, quem é? Os pobres. Os pobres. Eles que pagam todos os patos e tem muitos pobres aí defendendo ainda. Rindo. Tornozeleira. Vai chegar em vocês. Já chegou, né? Só que, infelizmente, vocês ainda não estão sentindo ainda na pele. Mas quando o negócio apertar, aí sim.
Aí... Espero que o Brasil não caia nesse isolamento, que é o que eles estão querendo fazer, que os maiores prejudicados com tudo isso serão os pobres. Os pobres. Os brasileiros. Você imagina... Isso porque ele é o pai dos pobres, né? Imagina, por exemplo, e a classe média. Você imagina a classe média, aquele que gosta de fazer um intercâmbio nos Estados Unidos, já que não vai poder mais. Compra o iPhone, os comunistas também de iPhone, né? Os sacizeiros de faculdade, que a mãe deu o iPhonezinho para ele. Eles vão comprar o quê? O telefone da China? Conheço muitos, viu? Conheço muitos aí, sacizeiros de faculdade. Federal, de faculdade, que são sustentados. A maioria deles são sustentados pelos pais, né? Com certeza. Eles não sabem o valor de nada, né? Não, eles só vão saber o valor quando sentir na pele. Quando Né? a coisa apertar. É aquele negócio, né? Alguns vão por amor e outros vão pela dor, né? E o Brasil não pode continuar refém desses ministros, né, que não foram eleitos, não receberam nenhum voto e estão trabalhando contra o povo. Então, ou seja, é uma democracia manca, né? Exatamente. Que titubeia, quer dizer, que não tem uma palavra democracia seria o quê? A vontade da maioria. Exatamente. E, infelizmente, a gente não tem visto isso. Tem visto a vontade monocrática, né? De um. É isso mesmo, né, Xandinho? Supremo presidente. E bem-vindo à República do Xandão e do 9 Dedos, né, Adriano? Meu Deus do céu. Que tristeza. É isso aí, galera. Esse foi o Direito a Nova York de hoje. Relembramos como chegamos até esse cenário de caos e deixamos o alerta. Só com coragem, informação e união poderemos mudar o Brasil. Valeu, Adriano, e aquele abraço especial para o Xandinho, que ficou muito quietinho. Não estava afiado hoje não, né, Xandinho? Tá pensativo. Tá pensativo. E até a próxima, pessoal. Algum agradecimento especial aí, Adriano? Não, considerações finais aí é que o povo brasileiro se mantenha informado, não aceite, né? Não aceite passivamente essa onda que existe aí de censurar a internet, acabar com as redes sociais, essas narrativas. Tenha uma visão crítica e analítica das situações, não vá acreditando em tudo que aparece na mídia, né? É porque eles falam que é fake news, tudo que é realidade, a verdade, eles falam que é fake news, então eles ficam com aquilo, é fake news. Mas melhorou fake news. muito. Porque... Por isso que tem que regular a internet, eles estão a favor de que regule a internet para sair essas fake news da direita, né? Você imagina, por exemplo, que antigamente não tinha outra fonte, né? Então a pessoa assistia o Jornal Nacional, que hoje em dia passou a ser o Jornal Nacional, o Globo News, passou a ser Ninguém vê essa porcaria. Passou a ser uma assessoria de imprensa do PT, né? Exatamente. Quer dizer, visivelmente... Mas sempre foi, né? É que nós... Não, só que tem um porém. O Jornal Nacional é mais maquiado. Você vê, o Jornal Nacional tem uma apresentação diferente. Diferente do Globo News, que eles são descaradamente militantes. Então você vê o modo como eles falam, as ideias deles têm um viés definido. Já o Jornal Nacional, não. O Jornal Nacional acaba enganando muita gente. Mas tem gente aí que não assiste o Jornal Nacional há 10 anos já. Exato. Ou seja, eles caíram muito no gosto popular. Mas, mesmo assim, o que a gente tem que estimular, as considerações finais, é que as pessoas tenham um olho crítico e analise segundo os seus princípios. Não estamos aqui para fazer, proselitismo com ninguém, nem dizer que você deve ser isso ou deve ser aquilo. Analise as situações e veja o que é melhor para você. E eu acho que a melhor situação é você ter liberdade de ser quem você é. Os comunistas não querem liberdade de ninguém. Basta estudar o histórico deles, ler o livro Negro do Comunismo e ver o que eles fizeram onde houveram essas ditaduras comunistas. No mínimo foram 110 milhões de mortos até agora. Mas infelizmente é isso, e eu não gostaria que ninguém dos meus entes que estão lá no Brasil, amigos, famílias, familiares, né, passassem por isso, nem porque nós lemos, estudamos esse livro, sabemos como que começa, como que termina, e termina todo mundo na miséria, velho. Todo mundo na miséria. Miséria total, escravidão. É miséria para todo mundo, é igualdade para todos. Todo mundo na miséria. E os donos do partido manifestou. E os donos do partido é que mandam no país. Eles que vão ter o dinheiro, eles que vão comer, eles que vão ter picanha, entendeu? Quando o Lula falou que ia ter picanha, era para ele, não era para os amigos, né? Não era para a população. A população vai ficar aí com as migalhas aí, com os pés de galinha aí, as filas estão aumentando aí, né? Exatamente, é triste. É triste. Mas é isso aí, galera. Se vocês gostaram, comentem aqui, dá aquele like e assine o canal. É assinar? Não, subscribe. Subscribe o canal. Se subscreva no canal. Se inscreva no canal para ajudar a gente aqui a trazer a verdade a vocês.
Aquele abraço, avançar sempre. Recuar nunca. É isso aí.